Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, preciosos, preciosas do Rei Jesus. Segundou por aqui e eu queria te convidar para dar bom dia ao Espírito Santo. Diga comigo, bom dia, Espírito Santo. Eu preciso de ti, fica comigo, Senhor. Faz morada em meu coração. Aleluia! Na série O Poder do Silêncio versus o Poder das Palavras, hoje eu quero te falar de um texto maravilhoso. Eu estava no meu lugar secreto, orando, falando com o Abba e perguntando o que eu iria falar nessa segunda-feira. E o Senhor me levou para Marcos, capítulo de número 11, versos 12 a seguir, que fala sobre a figueira que se secou. Diz o seguinte a palavra do Senhor: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou. Observe aí, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então lhe disse, rascunha, escreve aí, grifa isso aí. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Uau, que palavra tremenda, que palavra poderosa, que palavra impactante. Deixa eu te dizer algo. Ao abrirmos a boca, que nós possamos sempre lembrar da parábola da figueira que secou. Aleluia. Essa história, ela é um símbolo. O que ela simboliza? Primeiro eu vou falar o que ela simboliza, depois o que eu quero falar a respeito dela. Essa parábola, ela simboliza pessoas que apenas aparentam. Você conhece aquela pessoa que apenas aparenta? Aparenta ser, aparenta ter, aparenta beleza, aparenta o bem, aparentam e aparentam, mas na verdade só tem folhas, ou seja, só tem falácias. Ela aparenta, mas ela não produz bondade, não produz fruto, não produz, ela só aparenta. Essa história, ela também é símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Mas eu quero usar esse texto aqui citado para falar do poder de uma palavra. O que ela significa? Aparência de pessoas, pessoas que aparentam ou pessoas que podem fazer algo e não fazem, podem produzir fruto, podem produzir alguma coisa e não produzem. Mas eu quero pegar um gancho e quero te falar sobre o poder que há nas palavras através dessa história. Quando Jesus chega lá, como eu acabei de ler, e só vê folha e não vê fruto, ele diz, nunca mais nasça de ti fruto. Nunca mais ninguém coma de ti fruto, o melhor. E aí eu vejo o poder da palavra sendo lançada. E vejo o poder que Jesus teve ao falar com aquela figueira. E depois eu vejo Pedro dizendo para ele, Senhor, olha, secou-se. Olha só, tá seca a figueira que o Senhor amaldiçoou. E aí eu vejo o poder que Jesus libera para nós, o poder que Jesus outorga a nossas vidas.
Olha só o que Jesus disse: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atira no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, o que falou lhe acontecerá. Aleluia! Ei, crente, cuidado, cuidado, muito cuidado com suas palavras. Ela pode ser edificadora, ela pode ser curadora, ela pode também, ao invés de construir, destruir. Ela pode também, ao invés de fortalecer laço, separar laços. Ela pode ser capaz de, ao invés de unir, desunir. Ao invés de aproximar pessoa, afastar pessoas. Você já viu aquela pessoa que sempre tá afastando pessoas? Você já viu aquela pessoa que você tenta estar com ela, você tenta ajudá-la, você tenta caminhar, mas ela tá sempre te machucando, te maltratando, tá sempre falando coisas, entristecendo o seu coração, e vai indo, você cansa e se afasta dela? Pois é, tem pessoas que com suas bocas são tão maravilhosas, com as suas palavras abençoam pessoas, que ela não precisa nem de falar, só de abraçar você já se sente acolhido. Mas tem aquelas pessoas que, ao chegar perto dela, quando ela abre a boca, você já se sente recluso. E aí, como é que tem sido as tuas palavras? O Senhor acabou de dizer nessa história que se a gente crê e com fé liberar uma palavra, ela vai acontecer. Se você chegar com fé e disser monte, atira-te, precipita e cai no mar, e você acreditar e liberar isso vai acontecer. É a palavra que está falando. E o mesmo poder que você tem de abençoar, você também tem de amaldiçoar. Que você possa usar e saber usar as suas palavras. Cuidado com o falar excessivo. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão. No muito falar não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Quem modera, quem usa a boca, a língua com moderação é prudente. É necessário haver um controle de nossas palavras. A Bíblia diz que haverá tempo de falar e há tempo de ficar calada. E aí, você já entrou no tempo de falar? Eu acho que todos nós estamos no tempo de falar. A gente fala e sempre quer falar. Mas você já se permitiu entrar no tempo de calar? Eclesiastes 3:7. Tempo de estar calado? Você já entrou nesse tempo? Eu quero te dizer que esse tempo é árduo, mas ele é libertador. O tempo de estar calado é transformador. O tempo de estar calado é uma faculdade, onde a gente aprende a ser sábio, onde a gente fecha a boca e começa a observar. E aí, querida, a gente observa tanta coisa, que aí quando a gente volta a falar, a gente já fala menos, com mais prudência, porque há mesmo prudência no silêncio. Eu quero te liberar 2 pérolas bíblicas, mas antes disso, eu quero te convidar a lembrar, quando você for falar qualquer coisa, quando você for falar uma coisa que você ouviu e for passar, quando você for falar qualquer coisa, eu quero te convidar a lembrar dessa passagem, dessa história da figueira que se secou, dela ser uma figueira cheia de aparência e não ter nada, do próprio Senhor a amaldiçoar e do próprio Senhor dizer que o que a gente falar, crendo, com confiança no coração, vai acontecer. E quero te lançar 2 pérolas bíblicas para minha vida e para sua Bíblia. A primeira pérola está em Salmos, capítulo 141, versos 3, da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Salmo 141, 3 diz: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo
Uau! Olha o que o salmista aqui pediu para Deus. Ó Senhor, ó meu Abba, controla a minha boca, aleluia, e não me deixes falar o que não devo, aleluia. E a segunda pérola que bíblica para minha vida e para a sua vida, Provérbios capítulo 12, versos de número 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Olha só que coisa maravilhosa e interessante. Há palavras que ferem como espada. E aí? As suas palavras ferem como espada? Você conhece pessoas assim ou você é pessoas assim? Que quando você abre a boca, fere como espada, mas a língua do sábio traz cura. Ei, troque a palavra afiada, a palavra que é espada, por uma palavra que traz cura, por uma palavra sábia. Oh, aleluia! Eu quero finalizar essa reflexão com aquela perguntinha que insiste em não se calar no meu e no seu coração. Nessa história, quem sou eu? Nessa história, quem é você? Você é a figueira que só tem aparência, folhas, e foi preciso ouvir aquelas palavras duras de Jesus? Ou você é os discípulos que estavam ali, ouviram tudo, viram tudo e aprenderam que as palavras têm poder de amaldiçoar e tem poder também de liberar cura, bênção e milagre? Porque o Senhor para a figueira diz, nunca mais ninguém coma de ti. Para Pedro o Senhor diz, se tu crer e não duvidar no teu coração, tu vai dizer para o monte, monte, erga-te e se lança no mar. E se você não duvidar, isso vai acontecer. Olha o poder que o próprio Jesus nos provou nessa história sobre a sua palavra, sobre a minha, sobre a nossa palavra. Amém? E eu quero ser porta-voz de Deus nessa manhã para sua vida, e eu quero liberar uma palavra profética, que a sua boca venha ser uma fonte de água viva, de água inesgotável, que as pessoas venham amar estar com você, porque você tem uma palavra certa, para o momento certo, que você vai aprender a exercer o poder do silêncio. E quando for preciso falar, você vai exercer também o poder das palavras. Senhor, eu oro para que o meu ouvinte aprenda a estar em silêncio. E quando ele abrir a boca, ele possa abrir e falar com excelência. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, filho, filha, e vos dê a tão sonhada paz, a paz que excede todo o entendimento. Beijos, beijos, beijos em seu coração e até segunda-feira, se o nosso Abba assim quiser, com o pão antes do pão.